tarde, povo lindo de Deus. Voltei nessa tarde para trazer uma palavra viva para a nossa vida. Saúde a igreja com a santa, gloriosa paz do Senhor para todos. Amém. Nessa tarde eu quero estar trazendo aqui Esther, número 5. Eu quero que os irmãos entendam, os irmãos estejam ouvindo esses vídeos e estejam recebendo vitória. Que a vitória do Senhor na minha e na tua vida é grande e as bênçãos do céu também. Que os irmãos que estiverem assistindo sempre mandem um like lá no YouTube. Sempre esteja ativado na palavra do Senhor. Porque cada dia é um livro, cada dia é um livro diferente, cada dia é uma meditação. Que Deus, quando você começa a meditar, tudo se torna novo na minha e na tua vida. Então, irmãos, vamos ficar de pé em toda situação, em todas as barreiras, em todo vento. Mas vamos continuar de pé, porque Ele é conosco. Não há tempestade que o Senhor nos dê vitória. Quero estar aqui lendo. Esther entra na presença do rei e convida Amã para 2 banquetes. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais, se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente à aposente do rei. O rei estava sentado sobre seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou a graça. Os olhos, o rei apontou para Esther com um setor de ouro que eu tinha nas suas mãos, e Esther chegou e o tocou no ponto do setor. Então ele disse: o que é que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te darei. E disse Esther: se bem aparece ao rei, venha o rei Amã, apareceis ao rei, e venha o rei Amã, hoje ao banquete que eu tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazeis aparecer Amã, o que compara a maldade deste fazeis aparecer Amã, que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esther tinha preparado. Aqui vem dizer, irmãos, quando Esther fez esse banquete para Amã, é porque Esther estava passando muitas aflições, muitas angústias pelo seu povo, onde o tio de Esther chega até ela e fala assim: olha, Esther, o nosso povo vai morrer, o nosso povo não tem saída, nos ajude, fale com o seu esposo, só ele pode parar com esses negócios, só ele pode parar com essa guerra, porque no seu livro de Esther, na hora nenhuma, vem dizer, apresentar o nome de Deus, mas vem apresentar uma mulher chamada judia, uma mulher de Deus, uma mulher judia, uma mulher que permaneceu de pé, uma mulher que orava, porque eu tenho o costume de seu povo, casou com o rei, né, Assuero, mas sabendo que Assuero não entendia muito dos mistérios dos judeus, como somos nós. Tem muitos que não entendem o mistério de Deus na minha e na tua vida, mas porque o mistério de Deus não se explica na minha e na tua vida. Por quê? Porque a gente, quando entra para servir a Deus, vai ser coisas novas, cada dia vai ser coisas novas. Assim foi na vida do rei. Casou com uma rainha que ele não sabia que ela era judia, mas a Esther era uma mulher muito sábia, uma mulher na presença, uma mulher cautelosa, orava, ficava cautelosa, ficava na posição calada, né? O que Deus mandava ela fazer, ela fazia em silêncio, só Deus e ela. Então, naquele momento, o tio aparece para ela, só que ele põe de saco tudo. Mas ela fala: vai, pode deixar que eu e as minhas moças vamos fazer um jejum de 3 dias.
E daí ela fez, e daí Deus colocou no coração dela para fazer um banquete para Naamã. Mas para isso, para contrair a atenção de Naamã, ela precisava da ajuda do rei, do esposo, né? Então ela vai para o pátio real, onde o esposo está na casa real, onde está lá, onde está toda a administração dele. E lá onde ele ficava não podia aparecer alguém se não fosse marcado. Então Esther não marcou com ele, chegou de repente ali, sentou. Aí ele roda uma roleta de ouro e fala: pode pedir o que tu quiseres. Ela vai e fala: eu te dou a metade do reino, não. Só que ela quer outra coisa, ela quer outro assunto, não quer nada daquilo que ele tem. E aí, Deus tem coisas para mim e para você, mas nós não queremos nada desse mundo. Mas sim a presença de Deus, sim sentir aquilo que Deus é na nossa vida, sentir a presença real. Siri canta neve, charamana récia. Naquele momento ela passa a falar para o rei: olha, eu quero que tu convide Naamã para essa festa nessa noite. Eu quero que tu traga Naamã aqui no banquete que eu vou servir para ele. Então ela já tinha tudo nas mãos, já estava tudo certo na visão dela que Deus tinha mostrado sobre Naamã. O rei não entendia dos mistérios. Ali ele vai e convida Naamã para esse banquete. Olha só o que diz. Aqui diz: e disse o rei Esther: no banquete do vinho, qual é a tua petição? Se te dareis, e qual é o teu requerimento? Se farás ainda até a metade do reino. Então responde Esther e disse: minha petição requerimento é, se achei graça aos olhos do rei, se bem pareces ao rei, conceda-me a minha petição, ou traga-me o meu requerimento. Venha o rei Amã ao banquete que lhe hei de preparar. Amanhã farei conforme o mandado do rei. Então ela diz assim: olha, rei, se tu parece bem aos teus olhos, se eu pareço bela aos teus olhos, então faz o que eu estou pedindo. Convida Naamã para vir ao teu banquete ou no teu nome. Não é no meu nome Esther, mas sim no teu nome. Diz para ele que tu está preparando um banquete, que se apresente aqui na casa real. Entende? Então, o que parece bem aos teus olhos, rei? Se eu casei contigo, rei, se eu casei contigo, grande é o propósito na minha vida e na tua vida, nesse rei. Nesse lugar, nesse trono que tu está. Porque Esther, para quem não conhece, Esther, ela era órfã, né, de pai e mãe, e quem criou ela foi Mardoqueu. E Mardoqueu criou ela, e quando viu um anúncio que ia levar as mulheres para a casa daquela, né, para o eunuco cuidar dessas mulheres, para o rei casar com umas dessas mulheres, que eram 10 mulheres, se eu não me engano, que tinha que estar ali. Mas um belo dia ele escreve Esther, porque o nome de Esther não é Esther, é Hadassah, e ali passa seu nome de Esther naquele momento para o povo do rei Assuero. Então chegou o tempo de Esther se aparecer ao rei Assuero, e ela se aparece, o olho dele se agradou das mulheres. Tantas mulheres já tinham passado, e posso dizer que a última foi Esther, e foi a mulher que ele mais bradou dentro do coração dele, que era uma mulher bela aos olhos do Senhor. Era uma mulher dedicada a Deus. Então já tinha um projeto. E muitos olham para você, não vê o projeto, mas muitos vê o projeto que há em você, começa a tentar te destruir com inveja, com murmuração, querer tirar você tirar você do caminho. Mas Deus está falando que não vai tirar. Pode tentar contra mim e a tua vida, mas não vai conseguir, porque o Deus que nos chama, ele garante. Então o rei olha para ela e ela conversa com o rei, e o rei vai dizer agora o que o rei falou para ela. Então saiu Amã, olha só, e o rei com Amã lhe hei de
preparar amanhã e farei conforme o mandado do rei. Então, vou preparar tudo. E conforme o teu mandado, o recado para o Naamã. Agora é tua vez, tu agir. E Esther, na tranquilidade, na paz, que sabia que ia dar tudo certo, porque a Suela amava ela muito. Suelo tinha a mulher dele para a eternidade, para viver o tempo inteiro com ela, né? Enquanto um abandonou, porque não era ela para estar no lado de Assuero, mas sim Esther, porque a honra chegou na vida de Esther, a honra vai chegar na minha e na tua vida, no tempo de Deus. Então aí Esther fala, então saiu Amã naquele dia e alegrou de bom ânimo, porém vendo Amã Mardoqueu, a porta do rei que não se levantaram, e nem se movia diante dele. Então Amã se encheu de fúria contra Mardoqueu. Amã, porém, se referiu ao rei à sua casa e enviou e mandou vir aos seus amigos, Zera, sua mulher. E o contou-lhe Amã e gloriou da sua riqueza, da multidão dos seus filhos, tudo no que o rei tinha engrandecido, aquilo em que eu tinha exaltado sobre o príncipe, servo do rei. Então, Naamã foi ao encontro lá do rei, no banquete, quando volta encontra Mardoqueu na porta, sentado ali, começa a humilhar Mardoqueu, começa a xingar Mardoqueu, começa a deformar Mardoqueu, mas não sabendo que o melhor estava por vir na vida de Mardoqueu. Ei, muitas vezes as pessoas murmuram, xingam, despreza, chuta, diz que isso aí não vai para frente, é um lixo, precisa morrer. Se eu pudesse, eu matava, se eu pudesse, estava debaixo do chão. Ei, mas Deus não falou nada disso. O que ele fez com Mardoqueu se entristecia, Mardoqueu chorava, mas Mardoqueu não sabia o que estava para vir de bom para ele. Aí sabe o que acontece? Ele vai lá para casa da família dele, chega lá, se gloria, dizendo agora eu vou mandar, o rei me deu as forças, agora eu mando aqui, eu vou fazer o que eu quiser com esse judeu, vou matar mesmo, eu já tenho até o anel do decreto, eu posso sair assinando e pode parar onde quiser, pode começar a botar as folhas, que eu vou começar a agir, porque agora é minha vez, o rei colocou eu, vou ser o que o rei me colocou. Aí falou para a família, para a mulher, mas só o que acontece, olha só. Começou a se gloriar, né, de tudo que o rei falou para ele, né, se agradecer, o que eu tinha exaltado sobre o príncipe, servo do rei. Então ele se diz, agora eu posso, eu sou o servo, eu agora posso se exaltar, o rei me deu maior oportunidade. E ganto. O rei testou ele. Aí diz aqui, disse mais Amã, tampouco rainha Esther, ninguém fez vir como rei ao banquete. Disse mais Amã, tampouco rainha Esther, ninguém fez vir com o rei ao banquete que eu tinha preparado, senão a mim. Também para amanhã estou convidado para ela juntamente com o rei. Aí ele fala, tu não convidou mais ninguém, falou para Esther, tu não convidou mais ninguém para o banquete do rei, só convidou eu. E amanhã só eu e tu e o rei mesmo, é assim que eu estou entendendo? Aí Esther vai responder, porém tudo isso não me satisfaz. Enquanto vinha o judeu, Mardoqueu a sentar à porta do rei, ele disse assim, isso aqui não está me satisfazendo, eu quero mais. Eu quero o Mardoqueu aqui na porta do rei. Porém, tudo isso não me satisfaz. Porém, eu quero mais. Não está satisfazendo. Eu quero ele, o Mardoqueu aqui para humilhar, que eu quero pisar na cabeça de Mardoqueu. Eu quero esmagalhar a cabeça de Mardoqueu. Aí, falei, então lhe disse Zeras, sua mulher, todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 covados de altura e amanhã diz o rei que enforcarei nele Mardoqueu. Então entrou alegre com o rei ao banquete e eles escolheu bem a aparência e Amã
mandou fazer a forca. Então, deixou a mulher e os filhos lá, prepara a forca, que amanhã Mardoqueu vai descer nessa forca. Essa aí vai, agora Mardoqueu já era, Mardoqueu já se acabou. Pode preparar que o rei já vai liberar que eu mate o Mardoqueu enforcado. Pode fazer a forca tranquilo, né? E então ele disse assim, ó, diz ao rei que enforque Mardoqueu, que eu vou dizer ao rei que enforque Mardoqueu, que Mardoqueu está aqui perto do Monte de Mar, na porta do átrio, na porta do rei. Vou fazer o rei enforcar ele, que eu vou preparar a forca e vou dizer para o rei que a forca já está armada e aí só chegar lá e botar Mardoqueu e ele vai morrer, porque Mardoqueu não pode ficar mais nessa porta. Vou determinar Mardoqueu, porque para passar por cima do povo judeu tem que passar por Mardoqueu, porque Mardoqueu estava lutando pelo seu povo, porque Esther estava lá. Esther era judia, sobrinha, se começassem a matar o povo tudo, Esther tinha que morrer. Então aí vai o que vai acontecer agora. Aí o número 6 diz assim, o rei naquele mesma noite fugiu o sono do rei e mandou trazer o livro da memória da crônica e se leu diante do rei. E achou escrito Mardoqueu e tinha dado notícia de Bigterras, 2 eunucos do rei, de guardas da porta, que o procurasse e pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então ali ele leu, o Assuero mesmo sentiu vontade de ler, e leu e descobriu que Mardoqueu não era um errante. Quem era quem que era o errante? Era Naamã. Todo o mandado era Naamã ia destruir tudo, mas Mardoqueu estava orando por o rei, Mardoqueu estava de pé pelo rei. Então, quando o rei descobriu isso, de Mardoqueu que estava orando por ele, e Naamã querendo ver a destruição do rei, Assuero, aí como vai, ó. Então disse o rei, que honre, que a hora e o galadão deu. Por isso, Mardoqueu e os jovens do rei e o seu servo disseram, coisas nenhuma se lhe fez. Então disse o rei, que está no pátio, a mãe tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparada. E o jovem do rei lhe disse, eis que Amã está no pátio. E disse o rei, entrasse. Então, entrando Amã, ele disse, o que se farás os homens de cuja honra ao rei que se agrada? Então Amã disse, o seu coração de quem se agrada, o rei, porém, lhe faz a honra mais do que a mim. Então ele disse assim, para Mardoqueu, perguntou Mardoqueu, cuja, se fosse você, o que é que você fazia? Ele falou assim, cuja o que o rei se agrada do seu coração, que tiver dentro do seu coração para fazer com aquele que o rei se agrada, então que o rei faça. Aí ele fala assim, para o jovem, então disse que a mãe está no pátio, aí ele disse assim, ô Naamã, o que é que tu queres? Que se tu, cujo homem que seu rei se agrada, o que é que tu faria? E ele disse assim, o que seu coração de quem se agrada, porém lhe faça honra mais do que a mim. Porém, me faça honra mais do que a mim. Então, tu pode me honrar mais do que eu. Ou, tu pode me honrar, né? Falou pro rei, tu pode me honrar, rei Assuero, porque eu sou o homem cujo teu coração se agrada. Eu sou o homem com aquilo que tu procura, aquilo que queres que eu faça, eu cumpro. Então, tu pode me honrar, tu pode colocar coroas reais em mim. Aí, o que ele fala? Pelo que eu disse a mão ao rei, quanto o homem de cuja honra se agrada. Então, ele disse, olha aí, quanto o homem cujo coração se agrada. Então, tu pode colocar o que tu quiseres. Aí ele diga, traga, que foi tudo que está dentro do coração do rei. Então, ele concretiza tudo que está dentro do coração, rei. Tudo que vê que, que eu mereço. Eu já estava se entregando. Tudo que vê que eu mereça, tu coloca. Aí ele fala, então traga as vestes real. Trouxe. O que esse o escudo, vestir, costume, traga as vestes real de que o rei se
costuma vestir. Tu traga a minha roupa real que eu costumo vestir? Traga. Aí os eunucos começou a levar para o rei. Aí e também o cavalo, e que o rei costuma andar montado. Ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Então o rei só mandando. Bota aí, núcleo. Bota aí as vestes minha real. Bota aí. Pega meu cavalo que eu monto. Coloca na cabeça dele a coroa que eu uso na cabeça. Então entrega-se as vestes ao cavalo. O cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores. Vista dele aquele homem de cuja honra se agrada. E o levou o cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele a sua farás um homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disse. Fazei assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei. Coisas nenhuma deixe cair de tudo quanto eu disseste. Então o rei disse: olha, Naamã, pega aí o cavalo. Começa a andar pela rua. Mandou pegar as vestes real, coroa, cavalo, tudo que eu visto. Começa a andar. Agora, onde que eu mandar tu parar, tu vai parar. Aonde tu vai colocar essas roupas, tu vai colocar, tu vai coroar, tu vai vestir. Ele fez tudo isso. Com quem? Aí disse assim: apressa na mão. Vai logo com o cavalo, como disseste, faz assim para com o judeu. Faz assim como para o judeu Mardoqueu. Vai e veste a roupa nele. Bota a coroa real, pega o cavalo. E que está assentado na porta do rei, pega ele lá, bota ele em cima, lá na minha porta, lá onde está lá sentado a minha porta lá, que eu sou o rei, coloca ele lá em cima, na porta do rei, bota ele. E está sentado na porta do rei, coisas nenhuma, deixe cair de tudo quanto eu disser, não deixe cair nada, para colocar tudo que eu te mandar. Aí ele mesmo pensou que ia montar no cavalo, ele pensou que ia colocar o anel, ele pensou que ia botar a coroa, ele pensou que ia sair na rua, ele mesmo que teve que fazer isso tudo para Mardoqueu, ele mesmo teve que arranjar esse jarro de flor para Mardoqueu, tudo mandado pelo rei, ele pensando que era ele que caiu na forca, foi na mão. Por quê? Porque Deus mandou honrar. Vai, eu quero que tu faça tudo isso com Mardoqueu. Aí ele faz. E Amã tomou-se a veste de cavalo, vestiu a Mardoqueu e o levou o cavalo pelas ruas da cidade e o pregou diante dele assim: se fará um homem cuja honra se agrada. Ainda mandou Naamã falar isso, andar puxando o cavalo com Mardoqueu, ainda diz assim: cuja honra o rei se agrada, cuja honra se agrada, o rei se agrada do coração do Mardoqueu. Então ele mesmo teve que falar, andar com um servo do Senhor em cima do cavalo. O inimigo tem que andar conosco, puxando o servo do Senhor. Se Deus quer te honrar, o inimigo mesmo vai te honrar, porque Deus está no controle. Ele tem que obedecer e bater de retirada. Olha o que aconteceu com Mardoqueu. Mardoqueu estava lá na porta do rei, mas teve que o cavalo passar lá, pegar ele, vestir as roupas reais do rei. É assim que Deus vai fazer conosco, colocar o anel, colocar a coroa, e ainda o inimigo sair arrastando nós pela praça. O inimigo tem que ver de pé nossa vitória, circuntanébria. Faça como Mardoqueu, cuja honra que o coração se agrada, porque Deus te se agrada no meio do teu coração. Aí quando ele falou, e contou a mão, Zera, sua mulher, e todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios, Zera, sua mulher, lhe disse: se Mardoqueu, diante de que já começaste, cair da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele.
antes certamente cairá perante ele. Então eles, ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei, se apressou e o levaram à mão, banquete que está preparado. Vindo, pois, o rei Amã para beber, comer a rainha Esté, e disse também o rei Esté, no segundo dia, no banquete do vinho, que qual é a tua petição? O rei Esté, petição, a rainha Esté se te dareis, e qual é o teu requerimento, até a metade do reino se fará. Então responde a rainha Esté, disse, se o rei achei graça aos teus olhos, se bem parecer ao rei de si mesmo a minha vida como minha petição, meu povo como meu requerimento. Então ele diz assim, se tu me acha graça, então se tu tá achando que faça a minha petição, olha para mim, se tu quer que eu seja morta com meu povo, eu vou ser. Então, olha bem para mim, vê o que eu sou, vê o que Naamã é. E aí, então, ele vai falar agora o rei aqui, ó. Porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruir e o matar e o lançar perante si. Ainda por servas, os vendesse calar em mim, e ainda que eu o apressou, não recompensareis, perdeu o rei? Então falou o rei, Assuero, e disse, rainha, ração instigou fazer assim, e disse Esté, o homem opressor e o inimigo está mal Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete e tinha vinho para o jardim do palácio de Amã. Se pôs em pé para rogar a rainha Esté pela sua vida, porque viu que já era mal, lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei ao jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava. E Esté então disse ao rei, porventura queria-te também forçar rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a mão o rosto. Então disse Erebom, um dos eunucos, o que se diante do rei, eis que também a forca de 50 covardes de altura que Amã fez para Mardoqueu, que fale para bem do rei. Este junto à casa de Amã, então disse, enforca ele. Então, aqui a palavra é bem clara, aonde a rainha fala, se tu quer ver eu e o meu povo mortos, ele vai nos matar se tu dá uma opinião por lá na mão. E na mão se perturbou quando o rei fez a pergunta, se disse assim, se tu vai mexer com o povo dela, então tu vai determinar, vai querer mandar na minha casa, vai destruir a minha esposa. Então ele se perturbou, correu do pátio, ficou ali, mas não teve para onde sair. Então o eunuco já sabia que a cova estava cavada para Mardoqueu, então não precisou o rei Assuero cavar nenhum buraco, porque o buraco já estava aberto. Ei, muitos que cavam o buraco para você, o buraco já está aberto para eles mesmos, o abismo já está aberto para eles mesmos, que o rei não vai precisar abrir, Deus não vai precisar abrir, porque o inimigo já abriu, dizendo, vai descer, vou matá-la, vou destruí-la. Ei, nem pense assim. Porque quem está com Deus, quem está nas mãos de Deus, não vai acontecer nada. Porque a serva Esté teve sabedoria o tempo inteiro. Ela nunca falou nada para o rei, orou ao Senhor. No dia dos banquetes, ela convidou uma vez. Aí no banquete mandou o Naamã, Mardoqueu. Naamã arrumar Mardoqueu, arrumou. Saiu na rua, andou com Mardoqueu e a família dele. Agora chegou lá se gloriando, falando, agora a semente de Mardoqueu vai para baixo. Mardoqueu vai morrer com a família inteira, a cidade inteira. E sabendo eles que Deus estava na vida de Esté. E eles não sabiam disso, pensando que os deuses dele era maior que o Deus nosso.
quando pensa que não, no outro dia ele está lá no banquete, e aí começa a conversar, e o rei fala, qual é a tua petição, Esther? Começa a botar a seta de ouro, eu te dou a metade do meu reino. Aí ela fala para ele, se o meu povo, que está passando por essa situação, quero que Núcleo está ali de olho de toda a situação e fala para Esther. Esther fala assim, olha, ele preparou tudo para destruir meu povo, então você que decide toda a situação, rei. Aqui está a minha petição, aqui está o meu clamor, aqui está o que Deus me ensinou, e ali o rei escuta Esther. O rei diz assim, se você mexer com o meu povo, mexer com o povo dela, vai mexer com ela. Você quer dominar minha casa, quer destruir o meu lar, mas não vai ser dessa maneira, não. Pega ele, Núcleo, leva lá para lá onde cavou o buraco, ele mesmo vai cair nela. Ei, que cava o buraco para mim, você vai cair nela, porque o Senhor dos Exércitos está derramando graça. Nem pense que nós não temos um dono chamado Jesus, temos sim. Seja saiba como Esther. Muitas vezes mulheres não estão tendo sabedoria, não está sendo Esther, não está orando e jejuando. Tem vezes que você chega, com o seu esposo chega em casa, já vai lá contando um problema, já vai dizendo, olha, foi assim, foi assado. Não, deixa ele tomar banho, deixa ele comer, deixa ele descansar, vai lá e conte o que está se passando durante o dia, o que se passou, porque seja sábio, porque Esther foi sábia o tempo inteiro. No final foi surpreendente, porque mulher saibas edifica a casa e a mulher tola destrói, está aí provérbio, né? Então, irmão, vamos ser sábios, não vamos dar ouvido a Satanás, deixa eles preparar o que eles quiserem, não se preocupe. Se tu tem um Deus que está cuidando da minha e da tua vida, então continua de pé, continua buscando, continua glorificando e deixa Deus trabalhar na minha e na tua vida, amém? Que Deus abençoe cada um nessa tarde, em nome de Jesus.